Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Felicidade.inc, o nosso podcast sobre felicidade. E hoje eu tô com um convidado muito especial. O cara é tão incrível que eu tive que escrever aqui uma colinha para não me esquecer. Ele é o Dr. Denis Lapenda, médico psiquiatra do sono, mestre e doutorando em neuropsiquiatria pela Universidade Federal de Pernambuco. Denis, está sendo uma honra ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Quando quiser me convidar novamente, Rodrigo, pode me convidar, que será um prazer sempre. O prazer é todo meu. A gente tava conversando antes de iniciarmos a nossa conversa e, tem muita coisa bacana pra gente compartilhar aqui com vocês. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer diretamente ao ponto. Denis, o que é que você acha, o que é que você entende por felicidade e como a gente consegue chegar nesse estado que todo mundo busca, que é a felicidade? Pois é, Rodrigo, você começou com uma pergunta que vale milhões e até hoje eu acho que a humanidade ainda não achou essa resposta, né? Primeiro, te agradecer pelo convite. Quando você precisar, eu estou sempre à disposição. Isso aqui eu acho que é uma ferramenta importantíssima hoje de comunicação. Falar sobre saúde mental, falar sobre sono, falar sobre felicidade, que é um tema de estudo científico muito importante. Cada vez mais pessoas, pesquisadores estão estudando. Sei que você estuda sobre felicidade também, isso é fundamental. Pois é, rapaziada, acho que desde a época socrática e pós-socrática se pergunta sobre isso, né? Existe um filósofo espanhol, né, que falava mesmo assim, dizia assim, quem não quer ser feliz, né? Mas, na verdade, acho que a pergunta não é quem não quer ser feliz, o que torna a pessoa ser feliz, né? Se a gente for avaliar, felicidade pode ser um momento pleno em que você esteja passando na sua vida e de repente aquele momento por alguma condição seja interrompido e você entenda que não tem mais a felicidade, está hoje numa condição de mais de tristeza. Você pode pensar numa condição mais biológica mesmo, né? Como a gente trabalha dentro da psiquiatria também, mas a psiquiatria não fala só a condição biológica, fala na condição mais ampliada, biopsicossocial. Na condição biológica, a gente trabalharia a condição de neurotransmissores. Será que os neurotransmissores, a serotonina, a noradrenalina, dopamina, que traz o prazer para a gente, estariam mais baixos? E aí a gente utilizaria algumas medicações para facilitar essa intervenção neurológica, né? A gente viria numa condição familiar, como é que está a minha relação com minha esposa, com meus pais, com meus filhos, a condição social, como é a interação. E hoje em dia a gente vê cada vez mais a interação social, não só em relação ao convívio social, né, de amigos, de colegas, mas também, por exemplo, numa intervenção no ambiente de trabalho. Será que o ambiente de trabalho está sendo um ambiente de felicidade para mim também? Então, se a gente for olhar, existem várias perspectivas para a gente avaliar e ver se realmente aquela felicidade que você está tendo é só uma felicidade momentânea, que é gerada por alguma situação que você teve êxito em algo que você conseguiu na sua vida, ou se é realmente algo que você não está tendo por completo. E aí você tem que agregar algumas situações, agregar alguns pensamentos para realmente dizer assim, eu tenho felicidade ou não tenho felicidade. Massa. Eu já fui para psiquiatra, já fui para psicólogo, já precisei muito do trabalho de vocês e não me arrependo. Foi uma escada de sustentação muito grande para mim. Quando a gente atinge o fundo do poço na nossa vida, a gente precisa realmente de ajuda de profissionais qualificados. O psicólogo, ele trabalha mais o pensamento. Já o psiquiatra, ele é conhecido por esse suporte psicológico, mas também por uma intervenção medicamentosa, medicamental. Perfeito. Trabalho em conjunto. Tem que haver. E isso, os estudos científicos trazem isso, sabe, Rodrigo? Que a intervenção, que assim, na verdade, eu vejo isso como uma pirâmide, onde na base tem o profissional aí vem de umas frentes multidisciplinares, não só o psiquiatra, não só o psicólogo, mas às vezes um educador físico, um odontólogo, né, um nutricionista, um fisioterapeuta, agregando ali ao paciente, né, opções de tratamento. Do outro lado, uma base fundamental que eu acho dentro da saúde mental, que é a família. E no ápice dessa pirâmide a gente vê o paciente. Então tem que estar tudo agregado ali, tá tudo em conjunto, em harmonia, para poder a condição funcionar. Então os estudos trazem que quando há uma intervenção que eu falo de uma condição benéfica ao paciente,
da questão psiquiátrica, que não necessariamente a questão psiquiátrica vai estar envolvida também com a condição medicamentosa. Muitas vezes os pacientes chegam no consultório, no ambulatório e dizem assim, aquele psiquiatra não passou nenhum remédio para mim. Poxa, né? Assim, já chegam com aquele pensamento. Que aí a gente vai avaliar e ver se realmente há necessidade ou não. Às vezes, naquele momento, há uma necessidade de medicação. Ou pode ser que não haja necessidade de medicação. Mas quando há uma necessidade medicamentosa, você associado a um tratamento em conjunto, né? Em harmonia mesmo, assim, no mesmo pensamento, vamos dizer, com o acompanhamento psicoterapêutico, a evolução do quadro é extraordinária, né? Então, assim, tem que haver esse bate-bola, assim, né? Vamos dizer assim, entre acompanhamento psicológico e acompanhamento psiquiátrico, para a gente chegar num êxito, numa evolução, num tratamento mais eficaz, né? Entendi. Eu tô mal, vamos supor aqui uma hipótese, eu tô mal. Eu posso ir direto para um psiquiatra ou eu tenho que passar pelo psicólogo antes? Pois é, Rodrigão. Isso é uma pergunta fundamental que se fez. Eu acho que, assim, primeiro você tem que procurar ajuda. Procurar ajuda pode ser no seu familiar, num amigo ou colega de trabalho, né? Pode ser também num profissional de saúde, seja qual for o profissional de saúde, né? Pode ser num grupo social que você esteja inserido, por exemplo, na igreja, né? Para você poder dar a oportunidade de ser ajudado. Porque às vezes tem pessoas que não se dão a oportunidade de se ajudar. E a partir daí, isso ser direcionado a um profissional que possa te orientar de forma realmente técnica, né? Porque assim, a psicoterapia, muitas vezes a pessoa fala, minha psicoterapia é jogar bola, minha psicoterapia é fazer isso. Claro que existe dentro do tratamento de saúde mental as intervenções não farmacológicas, as intervenções comportamentais que são fundamentais. Mas a psicoterapia não é algo que você vai fazer de uma conversa como entre amigos. É algo que vai ter um objetivo e vai ter realmente intervenções técnicas para você fazer essa abordagem. E aí você fazendo esse tipo de abordagem, dependendo da condição, o psicólogo orienta uma intervenção com um psiquiatra e vice-versa. Que acho que aí é onde está o segredo, é como diz a história, o pulo do gato dentro do que a gente tem de tratamento. Entendi. Quando o psiquiatra ele recebe um paciente indicado por um psicólogo, eu acredito que vem um histórico dele encaminhado. Ok. Quando é que o psiquiatra percebe que precisa ali de uma medicação? Eu entendo que a pessoa está depressiva ou está muito ansiosa, está num quadro emocional perturbado ao ponto que ele não consegue sozinho, nem com a ajuda de outras pessoas, regular a química do cérebro para ela estar equilibrada, regular os hormônios. Perfeito. Aí entra o medicamento. O medicamento ele serve quimicamente para equilibrar os hormônios. Em qual momento você vê assim, não, esse cara não consegue sozinho, ele vai precisar desse suporte, e esse suporte de medicamento, ele acontece até quando? E tipo, a gente vai analisar aqui a tua resposta ao medicamento para depois a gente tirar, desmamar, porque o que eu vejo são pessoas que estão dependentes de ir pro psiquiatra apenas para tomar para pegar a receita do antidepressivo e tipo, massa, um antidepressivo ele ajuda, um ansiolítico ele ajuda, mas é uma resposta que a gente tem de fora para dentro. Perfeito. Eu tô precisando de alguma coisa externa para trabalhar a minha mente. Ótimo. Porém, a minha felicidade, o meu bem-estar deve vir de dentro para fora. Perfeito. Em qual momento você olha assim, não, esse cara vai precisar, esse paciente vai precisar disso, porque ele não consegue sozinho. E só emendando só outra pergunta, que eu sempre tive curiosidade. Uma vez que os hormônios estejam desregulados, a serotonina, a dopamina, a endorfina, dá para perceber clinicamente isso? E depois de quanto tempo, assim, desregulado, você percebe que não dá para voltar só realmente com a ajuda do medicamento? Pois é, Rodrigo, foram perguntas bem difíceis. Eu tô tentando só aqui recordar as perguntas direitinho para não esquecer de nada. Se eu esquecer, você me fala. Quer que eu retome? São 3. Em qual momento você identifica que precisa do medicamento? Se realmente existe essa dependência das pessoas estarem viciadas só em pegar a medicação. Sim. E se eu não tomar o medicamento, se a química do cérebro, depois de muito tempo que a pessoa tá muito ferrada, consegue voltar sozinha.
Pois é, vamos lá. Primeiro, se existe um momento da intervenção medicamentosa, né? É isso, sabe? Dentro da medicina, e a psiquiatria está inclusa dentro da medicina, existe o que a gente chama de exame físico, né? Então, o médico, ele vai lhe examinar, além de fazer uma anamnese. Na psiquiatria, tem a mesma lógica, só que de uma forma mais particular, de uma forma mais subjetiva dentro da psiquiatria, que é isso que fascina quem gosta da psiquiatria. Eu dou aula a alunos de medicina e assim, os pacientes também, né? Quando vão ler alguma coisa falando sobre psiquiatria, eles dizem, eu adoro isso, que parece que estão me identificando com isso, né? Uhum. Então, assim, a gente vê que o exame físico na psiquiatria, que é o exame psicopatológico, ele é fundamental para um médico psiquiatra. Então, ele vai examinar o paciente e vai observar dentro do contexto que ele traz para a gente e não observando numa condição só unifatorial, seria multifatorial, para ver se há um momento mais ou menos exato, a gente não vai ter como saber às vezes, se usar a medicação ou não. Né? É igual uma indicação cirúrgica. Às vezes você vai ter que fazer a cirurgia porque precisa de uma condição de urgência ou de emergência. A mesma coisa é a medicação. Às vezes você não vai ter como não fazer a medicação, porque o paciente tem a necessidade. E que momento é esse? Você vai ver na história do paciente, no exame psicopatológico, se existe uma quebra na funcionalidade daquela pessoa. É o que a gente na psiquiatria define como transtorno. Você pode ter sintomas depressivos. Hoje eu acordei triste, né? Por exemplo, a gente chama isso na psiquiatria de hipotimia. Uma tristeza por alguma coisa que aconteceu na minha vida e de repente hoje eu tô mal, tô na bad, né? Como o pessoal diz. E no outro dia, vamos lá, vida que segue, vamos tentar ver o que a gente faz e passou. Então, você teve um sintoma depressivo, mas não necessariamente você teve um transtorno depressivo. Mas a partir do momento que começam a aparecer sintomas e esses sintomas persistem e você tem uma perda nessa funcionalidade sua, por exemplo, eu deixo de ir trabalhar, eu deixo de estudar, eu já não consigo dormir melhor, eu já me altero a minha questão alimentar, né, a minha interação social, vem alguns pensamentos intrusivos, negativos, mais chatos, que ficam persistindo na minha cabeça. Então, assim, você percebe que existe uma quebra nessa sua realidade. Por isso que a anamnese é muito importante. Demais. Aí, nesse momento, eu acho que vale a pena fazer uma intervenção. Né? E foi aquilo que a gente estava conversando antes. Não necessariamente você vai chegar num consultório psiquiátrico ou num ambulatório que seja numa intervenção com um psiquiatra, ele vai lhe indicar uma medicação. Às vezes vai dizer, olha, faça essas mudanças de hábitos de vida. No sono é muito comum, a gente trabalha demais, assim. Acho que muita gente tem dificuldade às vezes. Que é a tua especialidade, né? O sono. É minha paixão. É minha paixão, assim, sabe, Rodrigão? Eu até brinco muito assim, que a psiquiatria foi a amiga que me apresentou minha namorada, minha esposa, né? Assim, então a psiquiatria me deu a oportunidade de conhecer ainda mais a parte de sono, que é a minha paixão, meu objeto de estudo científico, tanto do meu mestrado, do meu doutorado, do dia a dia das coisas, né? E o sono tem muito a ver com saúde mental. Então, você ter uma qualidade de sono vai interferir na sua saúde mental. Quem nunca passou uma noite de sono mal, privado de sono, e no outro dia tá mal-humorado, irritado, impaciente? Ver uma noite de sono, uma privação que houve de uma noite apenas. Então, aí cai naquela segunda pergunta, medicação. As pessoas usam medicação nessa perspectiva, e hoje em dia parece que assim, eles estão querendo ter um botãozinho, um interruptor que liga on, liga off, né? Então, vamos tomar uma medicação de manhã para ligar on, vamos tomar uma medicação para dormir off. Só que o cérebro ele não funciona desse jeito, o cérebro ele trabalha muito com condicionamento. Então, se você condicionar com hábitos que possam ser favoráveis, que possam ser saudáveis para o seu dia a dia, que é isso que eu acho que a maioria das pessoas tem dificuldade e que realmente pega no tratamento. Porque às vezes as mudanças de hábitos, as mudanças de comportamento que não são fáceis. Se você mudar comportamento não é fácil. Não é fácil. Né? Mas aí você precisa ter uma persistência, ter um tempo de adaptação para fazer isso, né? E obviamente não fazer isso de forma radical, né? Aí você consegue ter um entendimento de que contexto de vida, porque esses são contextos de vida, eu falo muito isso, não é? São retratos de vida que vão acontecendo na vida da pessoa. Eu não imaginaria que
Hoje, antes, há 10 anos, eu estaria na condição de vida que eu tenho hoje. Então, são condições de vida diferentes. Provavelmente, o que me levou, às vezes, a abrir um quadro depressivo há 10 anos não é o mesmo momento de hoje, o mesmo gatilho que possa ser. Às vezes, eu posso ter ressignificado aquela condição que hoje, para mim, não seja tão impactante. Mas uma outra condição levou aquilo. Então, a medicação, ela é importante. Mas, infelizmente, as pessoas hoje têm que entender que a medicação por si só vai dar um suporte, ela vai blindar, entre aspas, um momento da pessoa para que, se houver algum gatilho maior, não seja de uma intensidade, não abra uns sintomas como houve anteriormente. E o tempo, como é que a gente percebe esse tempo de medicação? Veja, aí vai depender muito de cada paciente. Tem pacientes que às vezes têm uma sensibilidade maior à medicação, tem pacientes que têm sensibilidade menores, é o que a gente chama de metabolização. Então tem pacientes que às vezes a gente começa com uma dose bem pequenininha e logo eles respondem. Tem pacientes que não, que precisam de uma medicação com a dose um pouquinho maior para poderem responder. Literalmente, assim falando, tempo é uma coisa relativa na psiquiatria, porque às vezes tem pacientes que começam uma medicação e em pouco tempo tem uma resposta. A gente tem que observar se essa resposta é uma resposta realmente importante ou não. Mas, em média, os antidepressivos, que hoje em dia a gente está tentando mudar um pouquinho essa nomenclatura de antidepressivo, porque traz a ideia que só vai tratar depressão. Ansiolítico só vai tratar ansiedade, né? Essas medicações servem para outras coisas também dentro do arsenal terapêutico que a gente tem na psiquiatria. Então, em média, vamos lá, de 4 a 6 semanas, ou seja, de um mês a um mês e meio. É muito comum começar uma medicação, principalmente para pacientes que chegam com um quadro de mais intensidade e com menos de uma semana já dizer assim, poxa, eu tô tomando remédio, não tá adiantando nada. Ou se não, de dormir. Aconteceu isso há 15 dias. Um paciente chegou para mim com muitas medicações. Eu disse, peraí, vamos organizar isso aqui. Tá um negócio meio, né, como diz assim, dizia uma professora minha, entregou uma perna de pinto e saiu com uma perna de pato, assim, eu disse, vamos organizar isso aqui. Aí dando uma organizada, aí na primeira noite ela, não consegui dormir nada. Aí na segunda noite também, calma, vamos fazer assim, tralá. Aí ela conseguiu criar um condicionamento aquilo ali e hoje ela está dormindo um pouco melhor, que é isso também, a gente tem que trabalhar com perspectivas, porque senão acaba vendo a frustração do profissional e do paciente e da família também, porque às vezes você vai, né, na ideia de começar uma medicação, vou melhorar, tudo. Vai resolver tudo. Eu até brinco, rapaz, se a gente tivesse uma medicação dessa, a gente estaria milionário, né? A medicação que dá essa felicidade, não é? Exato. É você encontrar felicidade numa simples medicação é uma coisa muito mínima, né, para um termo gigantesco, assim, de que a gente pode trabalhar isso. Acho que passar o dia todo aqui falando sobre felicidade. E, assim, a medicação é uma oportunidade. A gente tem até uma visão comparativa que é assim. Existem labaredas e o que acontece? A medicação vai diminuir a altura, a intensidade dessas labaredas. É o paraquedas. Isso. E a psicoterapia vai mostrar você além disso. Porque às vezes você está naquele furacão, no miolo do furacão ali, você não tem entendimento do que está acontecendo na sua vida. As coisas são, né, numa sintomatologia tão intensa que você não tem como discernir as coisas. Aí a medicação ela vai dar uma acalmada para você conseguir ver além do que você está, né, daquela situação de realidade que você está. É como se fosse no olho do furacão, a medicação disse, te encontra. Perfeito. E tu, com um psicólogo, tem que pegar um impulso, porque a tua queda parou, pra subir novamente. Perfeito. Porque eu entendo. Eu não sei, já tomasse antidepressivo alguma vez? Rapaz, pois é uma pergunta que muitos pacientes falam. Eu não tenho frescura, não. Inclusive, tomo. Tu toma? Tomo medicação, assim, porque até uma vez eu fui fazer uma aula lá no IMIP, né, onde eu trabalho, e aí pro pessoal da ginecologia, da obstetrícia. Aí a gente fala, não, porque a gente da psiquiatria usa medicações. Como assim vocês usam? Poxa, eu digo, peraí. Eu tô aqui falando algo que eu acredito, que eu, né, pelo menos assim, tenho um pouco do entendimento. E se acontecer comigo, eu não vou poder fazer, que é aquela coisa, né, de faça o que eu digo, eu não faço o que eu faço, né? Então, assim, não, claro, assim, há uns 2 anos, por causa da questão da pandemia, essas coisas, no doutorado e tal, eu percebi que os sintomas de ansiedade estavam muito intensos, né? A condição de humor estava me atrapalhando. Então, peraí, isso não está normal. E eu nunca tinha sentido isso. Vê, é aquela coisa, aquela imagem daquela fotografia de momento de vida. Eu já há 10 anos nunca pensaria. Mas hoje, assim, não, vamos fazer isso com a orientação, claro, técnica, né? Uma orientação profissional, para a gente poder fazer um suporte até
passar por esse miolo do furacão aí, né, da minha vida com doutorado, com outras coisas, para depois se organizar e aí ver uma outra forma de intervenção. Claro que eu tenho que também ter um entendimento de que momento eu estou de vida, também associado ao que eu quero dentro da perspectiva de mudança de minha vida e também da saída da medicação, né? É isso que as pessoas às vezes têm dificuldade. Entrar e sair, sabe? Entrar. Isso. Curar a emergência, porque a medicação é emergencial, e saber voltar. Até porque, não sei se você concorda, a medicação não cura trauma. Totalmente. Traumas, oh meu não Deus, cura, se curar seria lindo. Demais memórias, mas que trauma gera memórias, né? Exato. E memórias aí tem vários tipos de memórias, né? Memória de trabalho, memórias afetivas. Então, assim, trabalhar memórias, trabalhar o que a gente chama na terapia, na psiquiatria, revivescências não são fáceis, né? Assim, são algo que é um construto, isso vai trazer um construto de ser. Né? Então, memórias que você criou lá na infância vão trazer, às vezes, consequências na vida adulta. E, às vezes, a gente fica sem ter uma resposta na vida adulta. Poxa, por que eu tive essa situação? Já aconteceu várias vezes com pacientes, né? A gente, né, dentro de um contexto de abordagem psiquiátrica, psicoterapêutica, eu tenho minha formação em TCC, então eu tento, às vezes, fazer algumas intervenções. Que massa, eu não sabia disso, sério. Que massa. Até para ter um entendimento, sabe? Eu digo assim, de como poder ajudar. Eu não faço a intervenção psicoterapêutica especificamente, mas assim, eu tenho grandes amigos e grandes amigas psicólogas, né, que são formadas, que têm formação em TCC, como também outras abordagens também, né, psicodrama, gestalt, que é importantíssimo. Isso aí, eu acho que é aquela coisa assim, tem pacientes que chegam e dizem assim, poxa, tal intervenção, tal, todas são importantes, todas, né? Cada um vai se adequar àquela coisa, é a questão da cadeira e da roupa, né? Vamos ver aquela que se adequa naquele momento para você sentar e você vestir a roupa. Então, a minha formação em TCC, porque dentro do sono eu tenho uma intervenção também cognitivo-comportamental, né? Que é a minha área de atuação. Então, esse entendimento me facilita também. Pronto, a base psicanalítica também me ajuda bastante na intervenção com o paciente. Tu estudaste psicanálise também? Na minha formação, eu não tive psicanálise, mas eu tive na minha formação na residência. Nossa. E hoje eu tenho professores que têm a formação psicanalítica e, assim, eu absorvo demais isso. Que eu chego perto, assim, eu fico babando, como diz a história, assim, né? É uma visão muito legal, muito interessante, que às vezes você, dentro do contexto, não teria. E aí ele disse, o caminho é esse, faça dessa forma, entende? Então isso é muito, muito legal. E os pacientes, a gente tem que ter esse entendimento também, porque essas mudanças comportamentais vão ser fundamentais para a melhora da evolução. E isso tem consequências, né, no decorrer da vida da pessoa. Às vezes a gente está lá fazendo uma intervenção na vida adulta e a gente não acha as respostas. Porque muitas vezes a gente quer achar a resposta de todo jeito, né? Chega os pacientes para mim, Denis, eu não sei porque eu tô desse jeito, eu tenho tudo na minha vida e tralá. Foi acontecer isso uma vez com uma paciente. Era uma paciente jovem, adulta, que tinha tudo assim, né? Família estruturada, organizada, dentro do contexto dela, universitária e tal. E a gente querendo achar uma resposta para um comportamento alimentar dela. E a gente sem entender, aí junto com uma grande amiga minha também, psicóloga, que fazia o acompanhamento dela, a gente foi trabalhando, até descobrir que existia um trauma ali na infância que levava ela a fazer alguns comportamentos. E vocês descobriram o trauma com TCC? Com a abordagem psicológica e com a abordagem também psiquiátrica dentro de um contexto geral, né? Isso eu estou dizendo assim, um exemplo de um caso, mas assim, pode ser outros tipos de abordagem, né? Que a gente possa fazer para trabalhar essa condição, porque às vezes as respostas não vão estar ali presentes, tão evidentes, mas aí a gente vai buscar e tentar ver o que é que pode estar correlacionado. Nem sempre a gente vai achar. E o time também, né? Um momento. Às vezes a gente vai querer achar a resposta naquele momento ali, mas a resposta não vai aparecer naquele momento. Ela vai ter um momento que realmente ela vai aparecer e vai encaixar como um quebra-cabeça, né? Vai ter um entendimento do que realmente aconteceu com o que está sendo levado para sua vida atual, né? Seu dia de hoje. Que lindo. Que lindo. Eu vou compartilhar um pouquinho do que aconteceu comigo para que seja a base da minha próxima pergunta. Eu vou te bombardear de pergunta. Cara, é muito legal você conversar com o psiquiatra, porque
Ninguém tem essa chance de fazer perguntas assim então eu tô muito feliz. Eu que lhe digo, pronto, vamos encontrar um momento de felicidade. A gente tá aqui no momento de felicidade, pode ter certeza que é aquela felicidade verdadeira. É o bem-estar psicológico. Eu tenho TAG, eu tenho ansiedade, eu tenho TDAH, o TAG é uma comorbidade do TDAH, mas em um momento que eu me sinto presente é quando a gente se sente feliz. Perfeito. E esse momento aqui não me traz nem ansiedade, nem pensamentos do passado, que se você pensa no passado, é depressão. Você pensa no futuro, você tá na ansiedade. E o maior desafio é você estar no momento presente. Essa conversa tá me deixando muito no momento presente. E a minha próxima pergunta vai ter a ver muito sobre o sono, que é a sua área de atuação. Que eu tô muito interessado em saber um pouquinho disso aí. Eu fiz TCC, eu fui paciente TCC, mas os traumas, eles não aparecem em TCC. A gente conversa muito, mas o subconsciente da gente é o que vai dizer como a gente vai reger a nossa vida. Claro. 5% do dia a gente funciona com a mente consciente, mas 95% é com o subconsciente, que é onde estão os traumas. Quando eu comecei uma terapia chamada HDMR, que é a terapia voltada num momento que o olho tá pra cá, você é uma luzinha que fica pra um lado e pro outro, não sei se tu já tivesse... Sim, com certeza. Aí quando eu tava fazendo isso, Denis, eu tinha acesso aos traumas, que eu não sabia. Aí quando eu curava, era um trauma por sessão, era um negócio lindo. eu fazia parar, é só, eu vou hoje pra sessão, qual é o trauma de hoje, né? Exatamente, eu fazia uma lista de traumas e trabalhava, e quando eu saía da sessão eu fazia, caramba, não dói. Eu lembro, mas não machuca. Pois é. E não impacta no meu dia a dia hoje. Então, isso é mágica. Vê, eu sou mágico, mas tipo, eu senti no meu corpo e na minha mente pela primeira vez uma mágica que eu não conhecia. E através das outras sessões eu disse, doutora, fale sério, isso é hipnose, né? Ela fez, mais ou menos. Isso é hipnose. Freud trabalhava com hipnose, né? Freud e Milton Erickson. Eu disse, não, eu tenho que aprender isso. Então fiz cursos e mais cursos. Hoje eu sou hipnoterapeuta, que é uma terapia alternativa, mas que vai direto. Talvez essa menina que teve distúrbio alimentício, pode ficar à vontade. Esse distúrbio de alimentação tá no subconsciente. No TCC ela vai falar, mas ela não vai ter consciência, porque se é um trauma, o subconsciente vai bloquear, porque o cérebro, ele é feito para não gastar energia. Perfeito. E o que é que gasta mais energia do que ficar pensando toda hora no trauma? Ele fica lá na metabolização, as mitocôndrias ficam lá gastando energia, né? Então vai estar bloqueado. Porém, o que é que eu descobri? O estado hipnótico, ele te traz a uma baixa frequência no cérebro, que a gente chama de alfa, que é uma frequência baixa. Essa frequência, se não for estimulada por um transe hipnótico, ela vem em 2 momentos do dia. Assim que a gente acorda e antes da gente dormir. Rapaz, você falando isso tem tudo a ver com sono, viu? Exatamente. Tudo a ver com sono. Eu vou chegar na pergunta. Se você acorda e não pega o celular e não pensa no que você viveu ontem, anteontem, você tem uma janela de possibilidades aberta para programar o seu subconsciente, seja para fazer as pazes com traumas na infância e adolescência, ou seja para condicionar o seu cérebro como ele deve pensar de uma maneira positiva. Então, essas 2 janelas, eu uso essas 2 janelas para meditar. O que é a meditação? Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritismo, nada. A meditação é você fazer as pazes com seu subconsciente, é se familiarizar com os pensamentos intrusivos que talvez o TDAH tenha, o TAG tenha. Sim. E quando você faz as pazes atrelado a um tipo de respiração que equilibra com as vibrações do seu coração, você tem acesso a uma janela do subconsciente. Se você coloca nessa janela, que é de poucos minutos, coisas positivas, pensamentos positivos, coisas felizes, seu cérebro muda. Demais. E não é coisas abstratas que eu tô falando. Sim, é diretamente concreto, isso. Né? É diretamente. Justo, bem pragmático mesmo. Se você usa essa janela, que você fica muito suscetível a pensamentos externos,
para condicionar pensamentos internos antes de dormir, você vai ter um sono muito melhor. Perfeito. Pegando essa ponte aí, a gente trabalha muito isso na TCCI. Né? Que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, né? A gente trabalha aí o que a gente chama de controle de estímulos e higiene do sono também, que deve ter vindo dessa base. A TCC vem da base psicanalítica, que tem a base hipnótica também, né? Freud, por um tempo, ele fez o trabalho hipnótico também, né? E tem um livro dele, massa, né? Falando sobre sonhos. Então, assim, você vê o quanto esse inconsciente, esse subconsciente com o consciente, com aquela questão da realidade com a realidade, tá tão ligada, né? E isso interfere no nosso dia a dia. Até eu falo muito isso, assim, e aí foi bom você ter falado isso, sabe, Rodrigo? Assim, porque eu digo, ó, como vai ser sua noite de sono vai depender de como vai ser seu dia. Como é que você planeja seu dia. Se você fizer coisas benéficas para o seu sono, você vai ter uma noite de sono legal. Agora, se você durante o dia fizer coisas que não sejam tão legais para o seu sono, pode ser que mesmo aquela pessoa que diz assim, eu tenho um paciente assim, eu tenho inveja do meu esposo, da minha esposa, que chegou na cama, puf, dormiu. Né? Mas mesmo essas pessoas, se no decorrer da vida delas a gente não fizer intervenções não é a gente especificamente, a gente como pessoa, que possam beneficiar nossa qualidade de vida, e sono está muito correlacionado com qualidade de vida, a gente vai ter repercussões sim, não só repercussões a curto prazo, que a gente perceba, mas repercussões a médio e longo prazo. Muitas pessoas às vezes têm complicações a médio e longo prazo, com doenças neurodegenerativas, por exemplo, que a gente fala muito hoje, né? Demência de Alzheimer e outros quadros neurodegenerativos, às vezes porque no decorrer da vida ela não teve esse gap, esse intervalo de chegar a uma consciência do eu, entender em que momento ela está e o que é que a gente pode fazer para melhorar essa condição de vida da gente, né? Que acho que é isso, a gente dentro de um processo evolutivo de ser humano, a gente vai tentar procurar sempre melhorar. Né? Claro que assim, tem coisas que não dependem só da gente, mas se a gente conseguir ter esse entendimento, né? E esses momentos são fundamentais, o momento de a gente ao iniciar o sono e o momento da gente ao despertar, né? Porque isso vai trazer pra gente uma condição de bem-estar fundamental, uma condição de felicidade fundamental. Pronto, eu acho que sono tem muito a ver com felicidade, sabe? Então a pessoa que tem uma condição de sono dentro do possível, né? Que aí você tem que avaliar a condição de sono subjetivamente mesmo, assim. Às vezes uma condição de sono para uma pessoa é diferente da condição de sono para uma outra pessoa. Vamos dar um dado objetivo, tempo de sono. Hoje os estudos falam que em torno de 6, 8 horas de tempo de sono, de qualidade, obviamente, é suficiente para um ser humano dentro do cronotipo dele, né? Por exemplo, tem cronotipo que é mais matinal, mais vespertino, né? Tem cronotipo intermediário, ou seja, tem pessoas que funcionam melhor de manhã, tem pessoas que funcionam melhor à tarde, tem pessoas que funcionam melhor à noite. Isso vai impactar na condição de vida de cada um. A gente não tinha esse entendimento e agora já está começando a entender um pouco sobre isso. Né? Então, é importante a gente estar trabalhando a condição de que, ao acordar, a gente tem acesso a um mundo de oportunidades que a gente pode fazer para a gente mesmo mudar a nossa vida, não só no decorrer do dia, mas também no decorrer da noite. E se a gente tiver essa visão mais ampliada de que pode ser feito, eu acho que muda, parece que muda a chave, assim, sabe? A chave parece que dá uma virada, assim, você começa a entender. E você percebe isso com as pessoas, você vê, poxa, eu tinha uma condição de vida e hoje mudou, às vezes é uma condição que a princípio para algumas outras pessoas é simples, mas para aquela pessoa foi fundamental. E é um detalhe, né, Denis? E é um detalhe, cara, assim, né? E assim, é isso, eu acho que dentro da felicidade, dentro da saúde mental, você vai ter que trabalhar dentro do seu mundo, da sua realidade e buscar respostas dentro do que você possa encontrar, para também não gerar uma frustração. Porque aí você, dentro de uma perspectiva, é aquela coisa, né? A gente não pode gerar uma perspectiva dentro de uma irrealidade. A gente tem que estar dentro de uma realidade possível. E se foi atingida, ótimo. Se não foi atingida por plenitude, também. A gente aceitar essa condição. Que é isso que faz parte do dia a dia, faz parte da vida, né? E não para de tentar. Que isso faz parte da vida da gente. Né? A gente vai ter vitórias, vai ter derrotas, e isso vai também ser parte do nosso construto de ser. Então hoje, com 44 anos, eu tenho uma história de vida que me levou hoje a ter entendimentos que antes, com 20, 18 anos, eu não tinha.
né? Então, isso é importante para eu entender também em que momento eu tô, porque senão vai gerar frustração. Porque se eu quiser viver, como você bem falou, o meu passado da forma que eu vivia, ou o meu futuro da forma que eu acho que eu devo viver, eu não vou conseguir viver nem meu presente, nem o meu passado, nem meu futuro. Exato. Eu vou estar em constante conflito. E isso é que gera, às vezes, essa insatisfação, essa tristeza, né? Essas frustrações que são gatilhas, às vezes, para abertura de quadros mentais. Que, às vezes, só precisa de uma condiçãozinha ali para... né, começar, que o transtorno psiquiátrico ele tem muito de uma história familiar, às vezes tem também uma condição orgânica associada, né, uma pessoa que possa ter um quadro de hipotireoidismo, então, e associado a isso tem uma condição mental, o uso de alguma substância, pronto, agora mesmo, de pandemia para cá, o que a gente tem visto de pessoas usando substâncias como o álcool, né, como substâncias como medicações, né, para tentar criar uma rota de fuga, para achar um sentimento de, pelo menos assim, de conforto, um sentimento de relaxamento, tranquilidade, de paz, que não é assim. A gente não vai achar numa medicação esse sentimento, né? Eu acho que é algo mais amplo, que a gente tem que ser trabalhado isso dia a dia, que é o que eu sempre repito, bicho. A gente hoje é uma pessoa, amanhã a gente tem que ser uma pessoa melhor, mas não necessariamente ser melhor para os outros, mas ser melhor para a gente mesmo. Entendeu? Que acho que é importantíssimo. Exato. Tudo que você falou faz muito sentido, porque só quem passou por uma situação difícil na vida sabe que você se sente perdido. Quando você passa por um trauma, seja um luto, seja um divórcio, seja um desemprego, sim. Como se a gente morresse. Não, claro. Por dentro. Claro. E morrer não é apenas quando o corpo padece, é quando a gente não tem motivo para botar o pé para fora da cama. E é como se no corpo da gente existissem buracos, porque a gente tá de luto. Sim. E a gente tenta preencher, né? essas lacunas, esses buracos, com coisas externas. Isso. Bebida, cigarro, isso, droga, medicação, álcool, até corrida. Você não é que não funciona demais. Funciona, mas não é o ideal, porque é como se fossem atalhos. Se você pega um atalho para preencher um buraco que falta, você vai estar sempre correlacionando a sua felicidade a um fator externo. Perfeito. Porém, a real felicidade, ela vem de dentro para fora. É você fazer as pazes com o seu eu, com a sua criança. Muitas coisas estão atreladas a traumas de infância. Com certeza. Quando você faz as pazes e você consegue fomentar de dentro para fora a felicidade, não tem álcool, não tem cigarro, não tem droga, não tem corrida que seja melhor do que essa felicidade de dentro para fora. E se você entra num momento, um estágio de felicidade que aí chega num basal. Sabe aquele nível basal que ali não vai ter nenhum outro fator que vai te interferir para baixo? Pode interferir para cima, mas para baixo não. Então você entra dentro de um amadurecimento mental, né? Que é aquela questão da inteligência emocional, né? Inteligência emocional. Você trabalha isso, que vão acontecer situações, né? Até, assim, tem uma amiga minha que ela brinca assim, rapaz, eu cheguei num estágio de vida que a única pessoa que me faz ficar chateada é a pessoa que monta meu treino na academia, assim, ou seja, tirando a brincadeira do meme, é a questão de, assim, você chegar num amadurecimento mental, de que você tem um entendimento em que momento de vida você está e que outros fatores não vão ser tão impactantes na sua vida. E entender por que esses fatores não estão sendo mais impactantes. Eu acho que quando você chega nesse estágio, que não é fácil. Não é fácil. Rapaz, é duro, viu? Você tem que ralar mesmo. Mas quando você chega num estágio assim, você começa a aí sim encontrar essa felicidade dentro de uma base bem estruturada, bem organizada, que, claro, que existem outros fatores. Como você estava falando agora, a questão do luto, né? A separação do emprego, a gente é ser humano, então, assim, o impacto é muito relativo em relação a essa condição, né? Isso aí também a gente trabalha até em sono, né? Porque para um luto, questão do desemprego, uma separação, são fatores precipitantes para quadros de insônia, por exemplo. Exato, porque você não para de pensar naquilo. Imagina. Aquilo se torna sua realidade. Mas aí quando você entra dentro de um estágio de plenitude, de entendimento do seu ser, eu acho que isso é fundamental para a gente ter essa condição de encontrar a felicidade.
entendeu? Que não é fácil. Isso aí, rapaz, é difícil. Mas assim, eu acho que dentro da mensagem que a gente pode trazer, é isso, assim, tentar sempre buscar respostas, entre aspas, que tragam a você um amadurecimento e um entendimento do que você é hoje. Você é hoje não é por acaso, não. Você vem dentro de uma história de vida, dentro de uma curva de vida, que você passou por momentos na sua vida, bons ou ruins, até chegar hoje. Por exemplo, daqui a 10 anos eu vou passar por outros momentos também, aí eu vou ser uma outra pessoa, um outro ser humano. Pode ser que seja um ser humano, que aí é a busca da gente, né? Melhor. Né? Porque não é o que acontece, é como você reage. Ver dessa forma. E isso é, assim, ó, em TCC a gente trabalha justamente isso, o pensamento e a emoção. Às vezes a situação para uma pessoa A é a mesma situação para uma pessoa B, mas as reações, as emoções, os comportamentos são diferentes. Porque é como você interpreta. Perfeito. Não é o que acontece, é como você interpreta. Justamente, entendeu? Então é isso que a gente tem que ter esse entendimento. Porque aí, quando a gente começa a buscar e ter essa conexão, você começa a dizer assim, poxa, realmente acho que eu estou chegando num momento da minha vida que eu estou tendo esse amadurecimento. Tendo essa busca que eu queria ter, chegando a algumas respostas, alguns resultados que vão me dar essa felicidade. Porque não é felicidade, não é estar rindo para todo mundo, estar alegre, não. A felicidade é você estar bem, você acordar, de poder fazer sua corrida, de você fazer sua academia, se você dançar, você tocar um instrumento musical. Isso, se a gente for falar a nível científico, é liberação de dopamina, neurotransmissor. Então, para ter isso, não necessariamente você precisa ter algo extraordinário. Às vezes, coisas mais simples no dia a dia te fazem feliz também. Às vezes uma atitude, né? Tem até aquela condição, a gentileza gera gentileza. Então, é isso. Às vezes uma gentileza vai também trazer para você a condição de felicidade. Entende? Então, é isso que a gente tem que entender, que assim, no dia a dia, a gente pode ter felicidade dentro do que a gente possa ter da nossa realidade. Sem precisar fazer algo grande. Você não precisa salvar o mundo. Não, de forma alguma. Às vezes, eu vou ter felicidade porque se eu for comprar uma coisa que eu quero, ou que às vezes nem tem essa necessidade. E às vezes você vê como é essa felicidade. Você quer comprar uma coisa, deseja aquilo ali, você conseguir, e agora? Né? O cérebro diz, não tô feliz aqui. Pô, não tô feliz. Eu achava tanto, criei tanta perspectiva para aquilo ali, e na verdade não é. Então, assim, quando você começa a entender o que é a sua vida realmente, aí você começa eu acho que aí começa o ponto inicial, o start, para você entender o que é felicidade para você. Que felicidade para mim é diferente de felicidade para você e para qualquer outra pessoa. Né? A minha felicidade não vai depender também de outra pessoa, vai depender também de mim. Se eu não buscar essa felicidade em mim, como você me falou, de dentro para fora, aí vai ser muito fugaz. Se você achar que a felicidade sua está depositada num objeto, está depositada em uma pessoa, você vai conseguir, né? Mas você vai ver que ela vai ser muito fugaz. Não vai ter essa condição de constância, de continuidade, né? Cara, parece que tu viu a minha palestra. Eu tenho uma palestra linda sobre felicidade e eu falei exatamente isso. Será? Quando a gente condiciona o cérebro a achar que a felicidade tá em outro lugar, só quando eu terminar de pagar o meu apartamento, só quando eu comprar moto, só quando eu trocar de emprego, só quando eu receber um aumento, você vai conseguir, porque você vai colocar sua energia para aquilo ali. Perfeito. Mas quando você consegue, o cérebro diz, gente, não tô feliz aqui. Não era esse emprego. Isso, aí você vai estar sempre buscando. Tem uma frase linda, eu esqueci o autor da frase, que é assim: a felicidade é o nosso estado natural, enquanto estamos procurando por ela em outro lugar. Lindo. Faz muito sentido. Nunca tinha escutado. Lindo. Perfeito. É exatamente. Quanto mais velho eu fico, eu tô com 40. Quanto mais velho eu fico, mais sentido essa frase faz pra mim. Caramba, é nosso estado natural. Pois é. Porque a criança, quando nasce, ela é feliz. Sim. A criança, quando nasce, a maioria das crianças, ela sabe dormir. Né? Até dá demais, não é? E o que acontece nesse percurso todo que chega na idade adulta e os adultos hoje em dia não sabem mais dormir? Exato. Porque a criança é feliz e porque no decorrer da vida dela, ela não tem mais felicidade. Porque a gente... É como se fosse esse copo aqui vazio e a criança tá aqui com a água limpa. Ela tem felicidade, ela tem paz, ela tem alegria, ela não tem ansiedade, ela não tá preocupada. O que é que vai acontecer no parquinho amanhã? Pois é. Eita, tirou nota baixa. Eu tenho um filho de 2 anos, ele não pensa o que aconteceu de ruim. Vai acontecer é igual o cachorro também. O cachorro vê, meu Deus do céu, aquela cadela que eu conheci há um mês atrás não tá olhando mais pra mim. Perfeito. Sendo que todo mundo é assim. Sendo que é que a gente coloca
coisas ruins. Isso. Coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins. Então não é, tô buscando a felicidade. O que é que eu tenho que colocar no meu copo? Não é o que eu tenho que tirar do meu copo pra voltar. Isso é uma das respostas que a gente tenta, né, buscar dentro do entendimento de construto, que a gente tava falando, né, de construto de ser. E a gente, às vezes, eu acho que quando a pessoa, né, e o paciente, vamos pensar assim também, ela tem esse entendimento e ela conecta e vira a chave, aí você começa a ver realmente a mudança no tratamento e a mudança do quadro da pessoa. A energia da pessoa muda. Total, cara. Total. Eu acredito cada vez mais nisso, sabe, Rodrigo? Assim, de você ter essa conectividade. É porque, às vezes, o cognitivo também é interferido pela condição própria mental, né? De algum transtorno, a ansiedade interfere na cognição, a depressão e outros transtornos também, que interferem mais ainda. A medicação, de uma certa forma, pode interferir, mas não é... Tô fazendo aqui talvez o advogado do diabo, né? É o advogado do diabo defendendo medicação, não. Mas assim, às vezes é preciso usar a medicação, mas a medicação por si só não é a causa, mas às vezes pode ser também uma das causas. E aí interfere um pouquinho nessa cognição, nesse entendimento. Mas quando você começa a ter uma melhora em relação a isso aí, ao quadro, a medicação também lhe ajuda, a terapia. Quando você conecta esse pensamento e vira a chave, cara, muda, velho. Parece que a coisa assim saiu de uma coisa mais escura para uma coisa um pouco mais clara. Aí você começa a entender o porquê de ter caído naquela situação. Aí você começa a ter respostas que vão lhe trazer essa base, essa fundamentação que vai ser importante para a continuidade da sua vida. Genial. De todas as respostas que você me deu, das perguntas mais cabulosas que eu fiz, eu trago um certo padrão. Tudo se resolve, ou tudo é levado a se resolver através da autopercepção. Perfeito. A medicação é um paraquedas que vai te impedir de cair mais, mas você só vai melhorar depois que você se autoperceber. O sono, você só vai melhorar depois que você se perceber. A gente entrou em conexão. Vê quantas vezes eu falei perfeito, assim, porque é isso, sabe? É essa conexão que tem que existir. A autopercepção, em inglês chama awareness. Você tem que estar aware, você tem que estar ligado em quem é você, porque a gente não é apenas o nosso corpo reagindo a fatores externos. A gente tem uma alma, a gente tem uma mente, a gente tem um cognitivo que vai além do nosso corpo, das nossas mãos. E a autopercepção, o autoconhecimento é a única maneira de te deixar ter uma vida plena. Perfeito. Deixa eu dar um exemplo. Depois do meu diagnóstico de TDAH, muita coisa fez sentido pra mim. Caramba. Mas existia, Denis, algo que eu não consigo... Até hoje eu luto pra superar. Que eu não entendia porquê e até hoje eu não entendo, mas eu tenho uma luz. Existe uma comorbidade além do TDAH, da ansiedade, toque, eu não tenho, mas o TDAH ele nunca vem sozinho, ele sempre vem atrelado a uma comorbidade. Mas aí é quase regra dentro da psiquiatria. Assim, nunca vem ele sozinho, sempre vem com alguma coisinha mais, né? Sempre vem pra dar aquele gostinho, né? Aquela coisinha ali, mais. O tempero. E uma das coisas que se parece muito com o TDAH é você não ter o seu sono em dia. Se você não tiver o sono regulado, vai dar sintomas de TDAH. E você pode ser subdiagnosticado como TDAH, mas o problema é o sono. Mas no meu caso, eu acho que é TDAH mesmo. Tenho certeza, até porque eu tenho um laudo. Mas uma das coisas que eu descobri na minha vida é que eu levava, Denis, raiva em toda a minha vida. Até a raiva me motivava a conseguir as coisas. E quando eu percebi que, eu estou operando em raiva, o que é que eu faço para tratar a minha raiva? E como eu tenho que me livrar da minha raiva? Aí eu descobri que você não consegue lidar com a raiva, porque a raiva é um dos pensamentos, são uma das emoções primitivas de qualquer ser humano. Isso. Meu filho de 2 anos, quando tá frustrado, ele sente raiva, ele quer descontar a raiva, ele vem me beliscar, ele vem jogar coisa em mim. E eu não consigo reagir à raiva de uma maneira racional, porque a resposta é irracional. Perfeito. É o tempo que leva, se você toma um susto, você leva porque você se assusta. E a raiva vem muito, e vinha muito. E até neurofisiológico mesmo, sabe? Conexões cerebrais que vão te levar àquela atitude, sabe? Aí eu descobri um termo chamado Rejection Sensitive Dysphoria, que é uma disforia
A gente é mais sensível, o TDAH é muito mais sensível à rejeição, à percepção de rejeição, percepção de invalidação. Se eu tô falando alguma coisa e eu sinto que eu tô sendo invalidado, que eu sinto que eu tô sendo rejeitado, a casca que um ser humano neurotípico tem de conseguir suportar isso, a do TDAH é bem fininha. Então, aquela coisa bem tênue, né? A gente é muito reativo a coisas que não é nem o que acontece, é como a gente percebe. E quando eu tava começando a estudar sobre, como eu vou conseguir me livrar disso, eu ainda não tenho a resposta, mas eu tenho um norte. Isso. Quando eu trato a minha felicidade, quando eu trato o meu bem-estar, a raiva vem, mas ela não vem na mesma intensidade. Vou dar um exemplo hoje. Hoje eu me acordei, meditei, eu não fui correr. Mas eu fiz uns polichinelos. Sim. Pra ativar o corpo. E o corpo pensa assim: ei, meu Deus, eu tô em perigo. Eu tenho que fazer isso, né? Pois então, aí eu fiz um polichinelo. Tem uma estratégia aí, né? Tomei um banho gelado. Pro cérebro, pro corpo pensar: meu Deus, eu tô em perigo. Pois é, mas é isso, né? Desde que a gente vivia nas cavernas, trabalha. Isso aí é a base da ansiedade, que é um mecanismo de defesa, de proteção da gente. O corpo tem que estar ativo. Então eu me acordei em alfa. Eu tava meio bamba assim de sono. Eu fiz a meditação imaginando que esse momento ia ser lindo, ia ser genial. Então tá acontecendo. E quando eu tava saindo de carro, eu baixei o vidro pra dar bom dia aos porteiros. Perfeito. Eles não responderam. Se eu não tivesse feito esse trabalho de meditação, de felicidade, de positividade... Como é que você ia entender tudo isso, Na minha cabeça, filha da mãe, eu baixei o vidro e eles não responderam. Mas eles não responderam. Aí eu subi o vidro e fui... Filho da mãe, velho. Nem responderam. Oxe, é doida. E fui. Sim. Então, se você trabalha a sua mente, até a raiva da Rejection Sensitive Dysphoria... ela baixa. Demais. Você não consegue tratar a raiva, mas o antídoto da raiva é você trabalhar a positividade da sua mente. Perfeito. É ou não é? E justamente aquilo que você faz durante o seu dia a dia vai trazer repercussões na sua vida, seja boas ou ruins, né? Como eu te falei, eu vindo pra cá, disse, rapaz, eu tenho que entrar num estado emocional legal pra estar a gente conversando, trocando conhecimento, ideia, tá aqui aprendendo. Aí eu disse, Rodrigo, eu vou botar uma música legal aqui. Aí eu vim no carro cantando, dançando, tal, assim, porque aí eu entrei num estado emocional que me trouxe a possibilidade de dizer assim, eu tô indo pra um local legal, vou estar lá com uma pessoa legal, aprendendo, e isso deixa minha mente, principalmente meu corpo, assim, eu vou estar num lugar protegido, entre aspas, né, porque sempre é aquela condição, né, do pensamento futuro, eu vou estar aqui, vou estar falando como é que vai ser, como é que vai buscar tudo isso, como é que, quando chegar lá, onde é que vai ser o espaço, tal, que é o desconhecido, aí, mas você se preparar para que dentro da condição que te levou até aquele momento ali, você tá bem, você tá trazendo condições positivas para você exercer aquilo que você está se pretendendo a se propor a fazer bem, você chegar bem ali, pode ter certeza que a coisa flui. Que vai dar mesmo certo. que aconteça algum imprevisto, alguma situação assim, você vai ter esse discernimento de dizer assim... lidar de uma melhor maneira. Demais, dizer assim, poxa, deu errado aqui, mas a gente pode fazer dessa outra forma. Mas se você vem com aquela carga toda, qualquer coisinha que seja mínima, e às vezes você interpreta isso de uma forma disfuncional, Exato. vai desencadear uma avalanche no seu dia a dia, assim, que vocês, poxa, bicho, que dia ruim. E na verdade não foi. Às vezes foi a forma de você interpretar aquela condição ali que te desencadeou vários outros pensamentos que trouxe a você a conclusão que aquele dia foi ruim. Então, acho que isso é importantíssimo, isso que você está falando, sabe? Assim, ter esse entendimento de uma forma mais ampliada, mais global, sair da caixinha, né? A gente não deixa ter ansiedade. A ansiedade, ela é até importante. Se eu tô dirigindo, eu tenho que estar precavido. E se esse carro vir pra cá, eu mudo de faixa. O excesso de ansiedade é que destrói a nossa mente. Sim. Vou dar um exemplo. Sim. Eu vim pra cá, disse, caramba, e se Denis não vier? Tá, se o pensamento vem. Sim, claro. Se ele não vier, você não consegue controlar o que vem na sua cabeça. Você consegue controlar o que você faz depois. Perfeito. Se ele não vier,
Tá, eu gravo meu curso sobre bem-estar aqui, eu utilizo a iluminação e consigo fazer. Mas ele vai vir e vai ser incrível. Não é o que vem na sua mente, é o que você faz depois. Perfeito, perfeito. Isso aí é trabalhado na abordagem, né, da psicoterapia, não só na condição do dia a dia, que é isso que é fundamental, isso é o cognitivo, né? Mas também na condição que a gente estava falando de memórias que vão trazer para você, às vezes, situações que vão ficar ali no seu inconsciente, né? Como gatilhos de bloqueio, gatilhos de limitações, né? Então, poxa, aconteceu aquela situação na minha vida e, às vezes, alguma correlação que venha trazer a memória sobre aquela situação, aí ressurge, né? Isso eu não estou só trabalhando numa perspectiva nosológica, por exemplo, assim, de um transtorno de estresse pós-traumático, uma outra assim, mas uma condição de vida mesmo, maior, né? Então, assim, aquela condição foi que provocou um gatilho de dizer assim, poxa, eu não sou capaz de fazer aquilo, eu não vou poder mais me passar por aquilo, porque isso vai trazer para mim a mesma limitação que foi daquele outro dia, né? Por exemplo, se a gente hoje viesse para cá e tivesse acontecido alguma situação que não desse hoje, a gente tá aqui junto nesse momento tão legal, eu tô me sentindo tão feliz de estar aqui. Então, assim, aí dizer assim, poxa, aconteceu alguma situação a gente não pudesse, aí tivesse que remarcar e dizer, poxa, tá vendo como que foi? A gente foi tudinho, planejou e não deu certo por causa de uma condição. Aí ia trazer para mim aquela memória e dizer assim, poxa, não é realmente para estar lá com o Rodrigo, para estar falando aquilo. Mas não, pelo contrário, não deu certo porque por alguma condição que especificamente não dependia da gente não acontecer. Mas a gente, dentro de um contexto de entendimento, vamos lá, Rodrigo, qual dia que tu podes? Eu posso estar o dia tal, vamos fazer de novo? Vai lá e acontece, entende? Mas se a gente criar essa limitação decorrente de algumas consequências que são tiradas de situações de vida da gente, a gente acaba limitando muita coisa na vida da gente, muita vivência. Fica escravo, Denis, a gente fica escravo da mente da gente. Vamos supor, só trocando em miúdos, porque talvez o público em casa numa linguagem mais fácil. Sim, sim. Se eu vivo hoje no meu presente uma situação não deu certo, não deu certo, o programa não foi ao ar, Denis faltou luz aqui, não deu certo. Se você já viveu uma experiência parecida na sua infância de eu quero muito algo e não deu certo, e aquilo ali gerou um trauma, eu ligo o que está acontecendo com o meu presente, eu faço uma conexão com o que aconteceu com o passado. Ponte, né? E às vezes não tem nada a ver, mas você conectou, né, instintivamente ali. E a sua forma de interpretar o passado vai levar você a interpretar a mesma forma no presente. Isso. Porque gera uma conexão. A gente tem, através da autopercepção, através da inteligência emocional, que quebrar essa linha que liga o presente ao passado através da terapia, porque na terapia a gente vai revisitar traumas e perceber os traumas de uma maneira diferente, porque o que você viveu quando você era criança, você não vai perceber da mesma forma que você é adulto, então você vai mudar a sua percepção do trauma. Você vive uma vida mais plena, livre e mais leve dos traumas que você carregou na sua infância, das crenças que te limitam a ver a vida de uma forma mais plena, porque se eu tenho um inferno dentro de mim, eu não consigo enxergar o céu do lado de fora. E a gente vai cortando essas ligações, né? Esses fios que estão no nosso passado, e a gente fica com uma vida mais plena, mais leve. É isso que a gente tem que fazer, e que a psicologia, o psicólogo e o psiquiatra ajuda você a fazer. Isso, a gente é um instrumento, né? Mas é aquela condição, veja, ninguém vai fazer pelo outro. O outro também tem que fazer a sua parte, né? Dentro do próprio processo de tratamento, né? Por exemplo, chega lá, você vai para um psiquiatra, para um psicólogo. Perfeito, né? Aí dá o start, né? E aí que aí é umas condições que a gente trabalha no dia a dia. Isso às vezes é muito difícil, a abordagem que você tem, porque tem muitos pacientes que às vezes vão pra gente, seja no atendimento psicoterapêutico, no atendimento psiquiátrico, e não estão necessariamente lá porque querem, às vezes porque é um familiar, empurrou ele lá, vai ter mudança, amigo, alguma coisa assim. Aí você tem que ter essa expertise,
né? De poder chegar, de abordar, como é em qualquer situação de vida, né? Você conhecer uma pessoa, ou no seu trabalho, quem trabalha com pessoas, né? Como é o lidar, que é diferente, né? Você trabalhar com pessoas, cada pessoa vai ter sua forma de se comportar, de reagir. Às vezes a pessoa, você conhece a pessoa há anos, aí de repente tem uma reação que você diz, poxa, não esperava que aquela pessoa reagisse daquele jeito, né? Então, você já tem que até interpretar essa condição. Então, às vezes, na psiquiatria, a gente tem uma brincadeira que fala assim, qual é o objetivo da primeira consulta psiquiátrica? É conseguir a segunda. Não é conseguir por causa do dinheiro, não. É conseguir que o paciente entenda que aquilo é importante para ele. E, às vezes, a primeira consulta psiquiátrica, você pode falar de qualquer coisa, não necessariamente da doença ou do problema da pessoa. É se conectar com o cara. Por exemplo, às vezes a pessoa chega, isso é muito na linguagem mesmo corporal, né? Ou assim, você vê que tem algum conhecimento que a pessoa gosta de algum assunto, sei lá, de futebol, por exemplo. E aí você pode falar sobre futebol com a pessoa, para a pessoa começar a ter essa conexão, né? Na medicina a gente chama de transferência e contra-transferência. Criar o vínculo. Que é criar o vínculo, para ter esse entendimento. Que na saúde mental, cara, eu acho que tem, assim, não tirando a importância de todas as outras especialidades, mas na saúde mental, na psiquiatria e psicologia, isso aí é intenso, cara. E quando há essa conexão, aí flui. Quando não há, flui também, mas aí com um pouco mais de dificuldade, sabe? Porque gera aquela desconfiança que às vezes é preciso ter a confiança de dar a oportunidade ao outro, de lhe ajudar, né? Então, assim, você conversar sobre alguma outra coisa, a pessoa começa já a criar espaços que a gente tecnicamente já vai começando a ver e vai chegando, até criar um ambiente favorável para você fazer assim, vamos fazer essa intervenção. Por exemplo, eu tenho uma paciente também que ela é super resistente a usar medicação, não quer fazer medicação, não quer fazer psicoterapia, mas ela tem uma necessidade para isso. Então, eu conversei com ela uma vez, a gente passa horas falando sobre várias coisas, não necessariamente sobre a situação dela. Aí, quando chega no final, eu faço uma pontadinha lá, tal. Não consegui, até então, que ela começasse medicação, nem psicoterapia. Mas aí já me propus a fazer outro tipo de abordagem. Pronto, ela gosta muito de hipismo. Aí eu fui uma vez onde ela faz hipismo, conversar com ela, falar, para sentir assim, seu tratamento não necessariamente é só medicação que a gente está te propondo, mas vai chegar um momento, se realmente você não conseguir superar dentro da condição que você está se apresentando, que vai ser preciso. Não é porque medicação é ruim, eu vou ter que usar medicação, vou ficar dependente de remédio e tal, não. Não, é dentro de um contexto. Eu até brinco muito assim, não é pegar uma caixinha com vários nomes de remedinho, fechar o olho e puxar assim, aqui tem um remédio bom para você, é esse. Não, você vai ter dentro de um contexto, um entendimento daquela pessoa e ver o que é que pode ser benéfico, pode ajudar aquela pessoa, né? Genial. Doutor Denis, eu conversaria mais 10 horas aqui, mas infelizmente tá chegando ao fim da nossa conversa. Poxa, Rodrigo. Deixa eu te dar um presente. Rapaz, você acertou de cara. Você sabe que o melhor presente que eu tenho, que eu gosto, é livro. É mesmo? Esse aqui é meu primeiro filhinho pra... Parabéns, Rodrigo. Parabéns. Público adulto. Lindo, viu, gente? Assim, a diagramação, tudo. Chega a dar vontade de pegar e já começar a ler. Eu quero depois ter um feedback teu. Claro. Se você também quiser adquirir, tiver em casa, no meu Instagram, Rodrigo Lima Show, você consegue tanto em físico, mas eu também gravei um audiobook para você escutar no carro, para TDAH Perfeito. Que não gosta de ler em livro. Imagino. Denis, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua visita. Foi um prazer, uma honra, viu, Rodrigo? Por todo o conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. Eu não tenho dúvida que eu saí mais feliz, eu saí mais inteligente e bem mais satisfeito do que eu cheguei aqui hoje, bem melhor. Da mesma forma, velho. E é isso que a gente busca, né, no dia a dia, na nossa vida, né? Ser uma pessoa melhor do que você era ontem. Ser pessoa melhor não quer dizer que vai fazer coisas melhores pros outros, né? Não, você tá bem com você, né? Se sentir bem, se sentir feliz com você mesmo, né? Claro que, assim, nem sempre a gente vai estar todo dia feliz, né? Sim. Que aí é aquela coisa, né? A felicidade, ela tá num momento, pode ser que não esteja no outro momento, por alguns fatores que acontecem na vida que a gente não tem como controlar. Mas aí eu acho que é como diz a história, o pulo do gato, o segredo da condição, de você ter esse entendimento e conhecimento para você de que teve alguma situação que não me trouxe felicidade, mas no outro dia eu vou seguir. Vamos lá, como dizer, segue o jogo. Vamos tentar manter aquela plenitude, aquele estado basal que me faz sentir feliz comigo mesmo, né?
Genial. Se você quiser deixar alguma consideração final para quem está assistindo a gente, eu só tenho a agradecer, assim, a oportunidade de estar aqui, mas principalmente de conhecer você, cara. Assim, a gente se conheceu de forma bem inusitada, né? Você sabe, através do meu filho. E assim, na hora parece que é uma conexão, sabe, gente? Que acontece de vidas, nada assim. Nada é por acaso. Nada, cara, assim. Você vê, né? De forma bem inusitada. E para hoje a gente estar aqui, né, batendo esse bate-papo, no iniciozinho de manhã, eu só tenho a te agradecer e dizer assim, gente, acreditem que vocês podem fazer diferença na vida de vocês mesmos. Não é uma outra pessoa que vai fazer diferença, não. É vocês que podem fazer diferença na vida de vocês mesmos, se vocês acharem que dá para fazer. Então, quando precisar de ajuda, peçam ajuda a algum familiar, algum amigo, profissionalmente também, mas assim, tente buscar a felicidade dentro de você. Ter, como bem o Rodrigo falou, esse autoconhecimento, que aí vai ser a chave para você ter uma vida bem mais tranquila, dormir bem, né? E estar mais saudável com você mesmo. Amém. E vai dar certo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.